Amém? Boa noite. Paz seja convosco, amém? Os irmãos podem ficar à vontade. Consegue abaixar aqui um pouquinho, por favor? Gostaria de convidar a igreja para poder abrir as vossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 15. Aleluia! Amém? Louvado seja Deus. Mais uma vez é um motivo de ir embaixo, porque senão eu derrubo tudo. Não consigo ficar quieto. Eita glória! Amém. Muita alegria, muita honra. Eu me sinto muito honrado por estar aqui mais uma vez, podendo trazer a palavra do Senhor à igreja, e eu creio que seja uma palavra do coração de Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Lucas 15, Lucas capítulo 15, verso 11 em diante, a palavra de Deus diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O homem mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seu campus para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trata-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. Amém? Meus amados, eu queria pregar essa mensagem no domingo passado, lá na igreja de Bruxelas. Deus tinha me dado uma mensagem e eu queria pregar essa mensagem lá. E Deus falou não, que a mensagem lá era outra, que Ele já tinha me dado e que era para me pregar aquela mensagem. E quando eu estive meditando nessa palavra essa semana, eu entendi o motivo, o porquê que Deus queria para cá. Aleluia! Amanhã é dia 24 de novembro. Vai fazer 1 ano e 4 meses amanhã, da minha primeira ministração aqui nessa igreja. Aleluia! Dia 24 de julho de 2024, eu tive a oportunidade de estar ministrando aqui. E a mensagem que eu ministrei foi essa. E só Deus sabe o que Ele fez na minha vida, como Ele transformou a minha vida desse tempo, de lá para cá, e tem transformado. É com muito amor, com muito temor, que eu transmito as palavras de Deus para vocês hoje. É com muito prazer que eu agradeço a pastora, o pastor pela confiança que tem tido em mim, e não só eles, como os irmãos todos também. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Meus amados, nós conhecemos o capítulo 15 de Lucas como o capítulo das perdas. Quando nós vamos ver, esse capítulo não é 3 parábolas, é apenas uma parábola. Jesus está ouvindo os fariseus falar que ele come com pecadores. Ele vai começar contando uma parábola para eles, explicando.
E ele vai começar sobre a ovelha perdida. Ele vai falar qual homem, tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa 99 no aprisco e sai em busca daquela que está perdida. Ele começa falando sobre a ovelha, porque a ovelha é um animal completamente indefeso, se distrai muito fácil. E às vezes na caminhada da vida, nós andando, passando, às vezes nós olhamos para um lado e para o outro, e isso nos tira a atenção do pastor, que é o nosso Cristo. E quando nós tiramos essa atenção dele, às vezes nós nos perdemos na caminhada, às vezes sem querer, às vezes sem ter aquela vontade, mas os prazeres da vida faz com que você pare, e quando você se dá em si, você já não sabe o caminho de volta mais. E Cristo está explicando para eles que o pastor, ele deixa as 99 no pasto, porque lá tem para elas a comida, para nós a palavra, porque é ela que nos sustenta. E ele vai atrás da que se perdeu. E é assim na minha e na sua vida. Quantas pessoas não foram atrás de nós? Quantas pessoas não levaram a palavra para mim e para você? E nós às vezes achamos que são pessoas da terra. Esquecemos que são enviadas pelo próprio Deus. Mensagens que nós ouvimos, convites que nós ouvimos de pessoas. Vem na igreja. Olha, Deus te ama. Mensagem, o pastor indo atrás, cuidando. O Cristo exemplificando. Só que ele aumenta essa situação. Ele vira e fala assim: ou qual a mulher que perdendo uma das suas dracmas não pega a lamparina, põe na sua casa, varre a casa e procura ela? A questão é que nesse contexto da época, as casas praticamente nenhuma tinha janela, e era muito escuro. Só que aquela lamparina que é colocada, que é estendida, colocada no alto, o azeite que coloca nela é muito mais caro que a dracma. Muitos, centenas, não pagariam isso. Mas a parábola, o contexto é percas e um Deus procurando, dando a graça, a misericórdia, oferecendo a graça e a misericórdia. E o que eu acho bonito é que quando a mulher encontra, ou quando o pastor encontra a ovelha, põe ela no ombro, traz para casa, ele vai fazer festa. E a Bíblia diz que há festa no céu. Aleluia! Porque é muito mais festa, mais alegre no céu para um pecador que se arrepende do que para 99 justo que não precisa desse arrependimento. E ele passa a parábola, ele chega aqui na dracma. E o interessante é que quando você lê, se você lê na sua Bíblia, você vai ver que tem festa diante dos anjos de Deus. A festa está diante dos anjos. E quem é que está diante dos anjos? O próprio Cristo. Aleluia! Aleluia! Nós somos insignificantes. Amém, aleluia. Mas o azeite colocado naquela lamparina, o Espírito Santo enviado para nós, para nos mantermos acesos, para cuidar de nós. O cuidado de Cristo com pessoas que se perderam na caminhada, ou com as pessoas que estão dentro da casa, estão na casa, mas já não oram como antes, já não louvam como antes, já não ergue os olhos para o céu e clama a Deus com toda a sua alma, com todo o seu coração. Se perdeu dentro da casa, está perdido dentro da casa, não consegue se achar. Aí o irmão do lado, você acha que ele está te olhando mal? Que o irmão que não estendeu a mão, você acha que foi que não queria falar com você?
está perdido dentro da casa, sem se encontrar, sem saber o motivo, vem na igreja, não adora, não sente a presença como antes. Não é como o salmista dizia: eu me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. Às vezes a palavra vamos à casa do Senhor já se tornou um peso. Mais um domingo, mais um dia de ir à casa de Deus, mais um momento que eu vou ter que ver aquela pessoa, mais um momento que eu vou ter que ver alguém pregando, falando, insistindo comigo, perdido dentro de casa, dentro das quatro paredes, onde a luz está brilhando, onde o Senhor brilha, perdido, Aleluia. sem se encontrar, sem achar um motivo para dar honra e glória a Ele. E Ele está estendendo a graça, a misericórdia. A perca, ela começa em 1%. Ela passa para 10%. E ele vai aplicando isso no contexto da época, no contexto dos pastores, as 99 ovelhas, uma perdida. Depois ele vai e fala em referência às mulheres, para que elas também entendam isso. Porque antes a mulher não era considerada, não era respeitada, para que todos entendessem. Aí ele aumenta essa perca para 10%. Elas entendem, as mulheres, porque tinha mulheres que seguiam também. Todos entendem o que está se falando. E aí ele vai aumentar essa perca de 10% para 50%. Só que aí o problema não é que o pai manda o filho embora. O problema é que o filho vira para o pai e fala: pai, eu quero a minha herança. A Bíblia não diz. E como a Bíblia não diz, eu não posso falar. Quando a Bíblia cala, eu não posso falar. A Bíblia só diz que o pai repartiu a herança. Quantos de nós não chegamos para o nosso Deus e falamos: eu quero a minha herança, eu quero ir embora, eu não quero estar mais na sua casa, eu não quero mais frequentar a sua casa, as suas regras não me agradam, não me confortam, eu não quero saber disso, eu quero viver tranquilo, eu quero viver num lugar onde eu possa fazer o que eu quero. Aí o pai, que é Cristo, te deixa. Você quer? Vai. Pode ir, tá aqui a tua herança. Aí você pega os seus dons, o que Deus te deu, e sai, e vai e gasta no mundo. E aí você tenta preencher no coração com outras coisas. Aí você vai para a balada para preencher. Aí você pega um dom que Deus te deu de liderança. Você pega esse dom e sai aí no mundo. Pessoas te olham, pessoas se aproximam de você. E o dom de liderança que era para estar na casa está sendo usado no mundo, influenciando pessoas diferentes. Só que isso não supre a alma. Isso não supre a minha vida. Isso supre a carne. Mas a carne, você supre ela agora. Daqui a pouco você está pesado. Daqui a pouco a carne pede de novo. Aí você vai lá, supre a carne de novo. E começa a virar um círculo vicioso. E começa a gastar tudo que Deus deu. Tudo que Deus forneceu. A herança. E aí você se afasta da casa, vai embora. Porque quando nós pedimos a herança a Ele, quando nós falamos que não queremos mais, não se passa muitos dias, como aconteceu aqui, e nós nos afastamos. Nós já não recebemos uma ligação de um pastor. Nós já, quando olhamos uma mensagem no celular, ela já não nos agrada mais. Quando alguém fala de Deus, ela já incomoda. E o caminho vai se afastando da casa do Pai. E só que tem um problema. Uma hora a conta chega. Uma hora essa herança acaba.
Uma hora esse dinheiro, esse prazer que o mundo fornece, ele não te satisfaz mais. E aí nós nos encontramos como o filho pródigo. Nós procuramos trabalho, nós procuramos afazeres para ocupar a nossa mente. Aí entra a droga, entra a cachaça, entra o cigarro. Se ocupa, entra a prostituição, entra tudo. Você se ocupa com o máximo possível para satisfazer a sua alma, porque ela clama por alguém. O nosso espírito clama pelo Criador. Aí você alimenta isso, você alimenta só de porcaria. Aí o que acontece? Quando você se nota, você acha que está comendo, mas você não está comendo, você não está se alimentando, você está passando fome, está desnutrido espiritualmente, morto espiritualmente. E aí você já não tem força. Porque o contexto aqui, quando ele se apresenta aos porcos, os judeus têm repúdio de porco. Então no contexto ele explica por quê? Porco, que eles vão entender. Agora, pedir a herança para um pai, naquela época, era motivo dele poder não receber nenhuma herança. Era motivo dele poder ser afastado. Era motivo dele poder ser apedrejado. Mas o pai não faz. O pai dá a herança, porque é a mesma coisa de virar e falar assim: pai, para mim o senhor já morreu. Para mim o senhor já teria morrido. Não faz diferença nenhuma você aqui para mim. Porque a herança, ela é após a morte do pai, após a morte daquele que dá a herança. Então o filho pródigo está falando isso para o pai. Vai embora, gasta tudo, absolutamente, sem preocupar com amanhã. Quantos de nós fazemos isso na nossa vida? Saímos da igreja, gastamos tudo, achamos um namorado ou uma namorada, viramos as costas porque achamos que o mundo está na pessoa, achamos um trabalho, pensamos que o mundo está no trabalho, e vamos lá, tudo está lá, e nós começamos a nos alimentar de terra, 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 terra. E o espiritual alimenta só a carne, aí a casa fica distante. Aí você lembra da casa, você passa fome, aí você procura, mas não sacia a sua alma. Eu procuro, não sacia a minha alma. Aí nós nos encontramos nas nossas crises do mundo, nos momentos de conflito, e o mundo não tem ninguém para estender a mão. Porque enquanto nós temos para oferecer, o mundo está assim. Tem um do lado, outro do outro. E quando acaba, quando se vai a herança, quando se vai aquele brilho do Espírito Santo, quando se vai a presença, quando o mundo, Satanás sugou tudo, nós lembramos da casa do Pai. Lembramos que tem um Criador, lembramos que temos um Pai, lembramos que na casa do Pai os servos têm pão em abundância, e Ele está passando fome. Quantos de nós passando fome? Quantas pessoas do mundo passando fome espiritualmente, com a alma machucada, com o coração arrebentado, quebrado, e o mundo não tem nada para oferecer, o mundo não pode dar nada que acalenta a alma, é momentâneo. Você usa uma droga, depois passa. Você vai para a balada, passa a noite inteira lá, aí depois no outro dia você está de ressaca, oi fundo, não quer ver ninguém, e a alma está faminta, o espírito está faminto, o corpo físico já está deteriorado. E aí, nós lembramos que temos um Pai, lembramos que as pessoas que trabalham para o Pai,
tem do bom e do melhor, tem pão, tem palavra de vida eterna. Aleluia. E aí, Glória a Deus. aí entra uma crise na minha e na sua vida, porque eu já fui essa pessoa aqui, eu já fui esse filho pródigo, eu já saí da casa do pai, eu já me vi envolto na lama do pecado, perdido, onde eu achava que a graça não me alcançava mais, me vi afundado na lama, completamente sujo. E aí a decisão: eu vou voltar para a casa do pai. Mas e o problema? Eu vou falar que eu pequei contra os céus e contra ti. Aí entra um problema na minha e na sua vida, esse momento de decisão, porque o que será que as pessoas vão falar? O que será que vai me acontecer? O que será que a minha família vai falar? Como eu vou tomar essa decisão? Como eu vou andar? Como eu vou voltar para a casa do pai? Porque Paulo fala em 2 Coríntios 7:10 que a tristeza segundo Deus opera arrependimento. A tristeza segundo Deus não é que quem não vem pelo amor vem pela dor, mas Deus usa de meios para que a tristeza faça nós, o Espírito Santo desate os nossos olhos, para que nós vejamos que a casa do Pai é o melhor lugar. Aleluia. Glória a Não tem Deus. um lugar melhor, é a casa do Pai. Aí entra o conflito: eu vou, eu não vou. Como o Pai me receberá? Como eu serei aceito pelas pessoas? Como os trabalhadores farão? E sabe o que eu acho mais lindo? É que enquanto nós preocupamos, enquanto nós ensaiamos para poder ir, enquanto nós ensaiamos palavras para poder chegar na igreja, para poder chegar na casa do Pai e se apresentar diante dele, achando que estamos sujos, que estamos podres, perdidos, e realmente estamos, porque todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus, mas a graça nos alcança. Aleluia. A misericórdia, o sacrifício na cruz. E aí fica essa dúvida: vou, não vou? Uma guerra entre a carne e o espírito. O espírito vai, a carne não. Porque preocupamos com as outras pessoas, com o falar de outras pessoas. Quantas vezes eu não quis voltar e não voltei, por medo dos olhares, por medo das pessoas, de como iria dizer, porque o passado nos assombra, porque as atitudes, o que nós fazemos é um problema. E olhamos para as pessoas, mas a Bíblia diz que a cédula da nossa dívida é cravada na Aleluia. Glória a Deus. Cristo te comprou por preço de sangue. Aleluia. Um alto preço foi pago naquela cruz. Um preço que eu não poderia pagar. Um preço que o pastor não poderia pagar. Um preço que ninguém poderia pagar. Mas que o Deus Todo-Poderoso aniquilou a sua forma divina, se fez homem e veio aqui na terra. Aleluia. E preocupamos é com as pessoas, não é com o Deus Altíssimo. A Bíblia diz que quando o filho decide voltar para casa, e quando ele está indo para casa, o pai o vê ao longe. O pai te vê. Aleluia. O pai me viu.
quando eu estava lá e estava querendo voltar. E as forças já não existiam. Mas a graça, a misericórdia. O pai vê ao longe. E ele corre. Olha para mim. Ele corre. No contexto, um ancião, um idoso correr era motivo de vergonha. Ele já tinha um motivo de vergonha porque o filho saiu. Porque o filho queria que ele estivesse morto. Só que agora o filho está voltando. Ele vê o filho ao longe. Aí conjecturo eu. Pensa, você que passou, como a Bíblia descreve, gastou tudo. Está cuidando de porcos. E ele está com vontade de comer o que os porcos comem. A lavagem dos porcos. Quantos de nós comemos lavagem constantemente no mundo? Agora o pai está olhando. Você acha que ele está do mesmo jeito que ele saiu? Você acha que ele está bonito? Ou você não acha que ele está arrebentado, irreconhecível? Mas o pai o conhece. Aleluia. O pai vê ele de longe e vai ao encontro dele, corre, e ele está com aquela frase, com aquele discurso preparado: pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faça-me de como um dos seus escravos. Desejamos o lugar, não de filho, quando entramos em situações assim, porque limitamos a misericórdia de Cristo, limitamos a graça dele. Vamos limite onde nós não conseguimos compreender. Você compreende o sacrifício na cruz? Você compreende um Deus que fez tudo pelo poder da sua palavra, sair de lá, vir aqui e morrer por mim e por você? Você compreende essa graça, esse favor imerecido? Compreende essa situação? Quando você luta na sua vida, quando você batalha nas suas crises, no seu dia a dia, depressões, confusões, briga entre famílias, filhos que saem de casa, pais que saem de casa, mães que viram as costas para os filhos, pais que viram as costas para o filho. Aí essas crises nos deixam a flor da pele. Mas eu tenho uma coisa para te falar. O nosso Cristo, no Getsemane, ele esteve numa crise que ele suou sangue, mas ele não desistiu. Aleluia. Ele não parou por mim e por você. Não é só por mim, não é só por pastor, é por mim e por você. Aleluia. Glória a Deus. Quando o pai corre, por quê? Contexto histórico, cultural da época. Geralmente a casa principal ficava mais para dentro e as outras casas ficavam ao redor dos trabalhadores. O pai poderia deixar que os trabalhadores apedrejassem o filho, porque ele desonrou o pai. Quantos de nós desonramos a Deus completamente? E às vezes começamos a andar para a casa dele e o medo: eu vou chegar, vão me virar as costas, vão me acusar, vão levantar a mão contra mim, vão me dar tapas, vão pegar pedras, vão me jogar, vão me julgar. Eu não vou. Mas o Pai está de braços abertos. Aleluia. Aleluia. Graças, Senhor. Aleluia. Porque quem saiu sabe o caminho de volta. Aleluia. Amém. E aí,
o pai corre, não preocupando com o que a sociedade está falando. Porque as pessoas falam, na igreja tem um monte de ex-pai de santo, ex-macumbeiro, ex-drogado, ex-prostituta, ex-traficante, ex-assassino, ex-adúltero. Sim, porque o único lugar que tem o poder de transformar esses é a casa do Pai. Aleluia. O mundo te põe rótulos. Cristo, o Espírito Santo te põe o selo da promessa. Amém. Quando o Pai chega, Ele o abraça e o beija. Aí quando você chega na igreja e você sente o poder avassalador de Cristo, do Espírito Santo invadindo a sua alma, quantos de nós na igreja às vezes seguramos rios para não chorar na presença dEle? Estamos com a alma amargurada, mas não nos entregamos completamente, não abrimos o nosso coração, porque estamos sujos do pecado do mundo. Estamos achando que a graça está limitada. Agora, quando o Pai abraça e beija, Ele faz o discurso: Pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O que eu acho interessante é que o Pai não responde. Você viu no texto? O Pai não responde. O Pai não responde para ele: realmente você fez isso, realmente você pecou contra mim, realmente você pecou contra os céus. Não, o Pai vira para os trabalhadores e fala: tragam depressa a melhor veste, tragam depressa a melhor veste, um anel e uma sandália para ele. O escravo naquela época, o trabalhador naquela época não usa sandália. Então, para diferenciar, ele quer ser. A gente vai falando assim: não, você é filho. Na casa do Pai, você é filho. O lugar seu na casa é lugar de filho. O meu lugar na casa é filho. Então, andamos, perdemos as nossas sandálias do mundo, mas Ele nos dá vestes novas, um anel novo, identificação e uma sandália nova para nós, porque o Pai nos recebe de braços abertos. Quem não recebe é o mundo. Nós achamos que o mundo nos recebe de braços abertos, mas não recebe. O mundo só suga. Quantos de nós, perdidos como ovelhas, perdidos como uma dracma, ou perdidos como um filho, Pai, dá sua herança, fui embora, e agora eu já não consigo mais me aceitar, porque os olhares das pessoas me julgam demais. Quantas pessoas magoadas, machucadas, porque tiveram como um irmão mais velho que não se preocupou com aquele outro. O irmão mais velho na parábola representa os fariseus. O irmão mais novo representa os gentios. Quantos machucados com a igreja? Quantos machucados com os irmãos? Quantos feridos com a alma ferida, trucidada, machucada, sem conseguir olhar para o céu, sem conseguir pedir um consolo na alma, já não consegue mais. Pai de braços abertos. Aleluia.
Eu não sei o que a igreja te fez. Eu não sei o que o mundo te fez. Eu sei o que o mundo me fez. Eu sei o que irmãos mais velhos também me fizeram. E por muito tempo eu fiquei fora por causa disso. E é por isso que eu louvo a Deus a oportunidade. Aleluia. É por isso que eu louvo a Deus aquele dia que aquela célula foi aberta na minha casa. Aleluia, Senhor. Porque eu carreguei um peso durante muito tempo. Uma dor na minha vida. Durante muito tempo. Pelos irmãos. Pelo que o mundo fez no meu corpo físico. No meu corpo espiritual. Mas no dia que eu decidi, o dia que o Espírito Santo tirou um fardo pesado das minhas costas, Aleluia. Glória a Deus. eu conheci a Deus de uma forma diferente. Aleluia. Eu consegui a Deus de uma forma a conseguir abrir mão de coisas que eu não conseguia. Aleluia. Às vezes você está aqui machucado com o mundo, com a igreja, com a casa e com os irmãos. Eu não sei o que te fizeram, mas eu sei o que o Cristo fez por você. Aleluia. Eu sei o que Ele fez por mim. E Ele derramou todo o seu sangue naquela cruz para me remir e te remir dos nossos pecados. Aleluia. Obrigado. Glória a Deus. E nos aceitar na casa dele de braços abertos. Aleluia. Glória a Deus. A igreja curva as nossas cabeças. Pai querido, Senhor, o Senhor conhece o íntimo do meu coração, ó Deus. O Senhor sabe, Pai, quando eu decidi, ó Pai, pedir a minha herança e sair, quanto tempo eu fiquei fora, quanto tempo eu estive envolto na lama do pecado, Deus, mas quantas pessoas o Senhor não enviou para mim, para me lançar uma palavra, Deus. Quantas vezes em mensagens o Senhor não varreu a casa, ó Pai, e falando sobre o que eu deveria mudar, ó Deus. Mas mesmo assim eu saí, Pai. Mas a Tua graça e a Tua mão se estendeu no mais fundo abismo onde eu estava, Deus, e me alcançou, ó Pai. Eu não sei se tem alguém aqui que precisa, ó Pai, que essa graça o alcance, ó Deus, mas o Senhor sabe. Estenda, ó Pai, a mão da graça como o Senhor estendeu para mim, ó Deus. É o que eu te peço, Pai. Restaura o coração, a alma. Restaura a vontade de sorrir, de ver a beleza do mundo, de ver a beleza do Criador. Restaura o coração dessas pessoas. Restaura o prazer em ouvirem falar no Teu nome, ó Deus. Senhor, como me recebeste, recebe eles, ó Pai, de braços abertos. Aleluia. Tem sandálias novas, ó Pai, uma veste nova. Aleluia. Dê um anel novo, ó Pai. Eu sei que o Senhor nos ama, ó Pai. Ah, Pai querido, eu te amo, eu te agradeço, ó Pai, por mais uma oportunidade, ó Deus. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor não se preocupou o que as pessoas falariam, ou às vezes estão falando, de me ver ministrando aqui na sua casa, porque eu não sou digno, mas o Senhor não preocupou com isso, o Senhor me estendeu a oportunidade, e eu sou grato a Ti por isso, ó Pai. Eu te agradeço, ó Deus, pelo prazer de poder falar no Teu nome. Não há nada mais valioso, não há nada mais digno, não há nada mais encantador na minha vida do que falar do Teu nome, do amor que o Senhor me deu, alcançou a mim, porque eu estava perdido, mas o Senhor me alcançou, a Tua graça me alcançou. Pai, Tu és santo, digno de toda honra, toda glória e todo louvor, ó Pai.